Fala galera, tranquilo? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso esquema. No bloco anterior nós falamos sobre as características, né, do agronegócio, seus objetivos e, consequentemente, agora a gente precisa entender as consequências, né, desse avanço de uma agricultura moderna que, na verdade, é caracterizada através de uma grande modernização conservadora, tá? Vamos iniciar com a segunda coluna que fala justamente sobre as consequências socioeconômicas. Se nós temos, né, um modelo agrícola convencional hoje voltado para atender os interesses empresariais, atender a agroexportação, priorizar a produção de commodities, consequentemente nós temos consequências simples de entender. Nós temos um mecanismo de falência da agricultura familiar. Um pequeno agricultor falindo, um médio agricultor inserido dentro da cadeia do agronegócio, dentro de uma realidade, né, de submissão, certo? Lembre-se sempre que a agricultura familiar, que é a grande responsável aqui no Brasil pela produção de alimentos, mais de 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas é fruto, né, do trabalho da agricultura familiar. Então, isso é importantíssimo, né, para a garantia da segurança alimentar dos brasileiros. Lembre-se que o Brasil voltou ao mapa da fome. Ou seja, é um daqueles países que apresentam mais de 5% da sua população em estado de insegurança alimentar. Ou seja, o Brasil não consegue atender em qualidade e em quantidade de alimentos para a sua totalidade. E olha a contradição. O Brasil é um grande produtor agrícola, é um grande exportador agrícola. Então, consequentemente, isso coloca em risco, né? Então, você tem alimentos de menor qualidade nutricional, alimentos, né, mais restritos em termos de acesso devido ao custo que esses alimentos chegam, uma vez que são alimentos extremamente beneficiados, que passam por um processo de transformação, que são comercializados em mercados. Então você pode perceber que isso tudo tem, né, valor agregado aí para atender principalmente os atravessadores, os transformadores de matérias-primas, né, as indústrias e os grandes comerciantes que dominam vastas, né, redes varejistas, tá? Como a gente pode perceber, tranquilo? Com isso, né, isso traz situações de pobreza, de miséria, de pauperização do campo, isso traz consequências na saúde, isso traz um custo gigantesco, né? Então a gente pode assim relacionar essa insegurança alimentar em termos de quantidade e de qualidade de alimentos à perpetuação do subdesenvolvimento, a várias outras problemáticas, a um custo social assim absurdo, tá bom? Então a gente pode perceber que muitos países, por exemplo, eles proíbem, né, determinado tipo de defensivo químico, determinado tipo de pesticida, fungicida, né? Eles, né, exigem testes mais aprofundados sobre o tipo de semente utilizada, justamente porque eles entendem a saúde como algo coletivo. Então o Brasil bateu recordes e recordes e recordes nos últimos anos, liberando, né, venenos que até então foram banidos de vários países. Olha só a contradição. E muitos desses países que baniram tais produtos, né, pensando na saúde coletiva da sua população, são também grandes compradores de produtos no Brasil. Consequentemente, o que a gente pode perceber? Que as barreiras sanitárias vão funcionar, que, né, as regras, a burocracia, as exigências, né, vão diminuir ainda mais os interesses da produção brasileira, certo? Por exemplo, o Brasil se tornou um grande exportador de carne bovina justamente por uma característica indireta da nossa carne. A carne brasileira é chamada de carne verde, porque grande parte do gado brasileiro é criado de forma extensiva, utilizando pastos naturais. Então você tem um teor de exportação de gado intensivo que utiliza hormônios, anabolizantes, antibióticos de uma forma, né, corriqueira, é muito baixo. E com isso a carne brasileira começou a ganhar popularidades, né, em termos de comércio exterior. Tudo bem? Obviamente às custas de pastagens naturais, às custas de recursos naturais imensos, né? A custa de desmatamento de florestas, de incorporação de terras de comunidades tradicionais, terras de comunidades indígenas, reservas ambientais, prejuízo para o solo, prejuízo para a atmosfera, prejuízo para os recursos hídricos, mas a gente está falando aqui sobre os interesses comerciais e a publicidade, tá bom? Com isso, galera, nós temos um aprofundamento de determinadas heranças que nós carregamos desde o período colonial, como, por exemplo, as desigualdades regionais, como, por exemplo, a concentração fundiária, ou seja, nós temos um número absurdo de terras, extensões territoriais que estão nas mãos de poucos, tá? Resgatando essa herança de dificuldade de acesso à terra. O que a gente pode perceber em cima disso? Que no período colonial o acesso à terra era restrito
ao rei, aos representantes da família real, aos representantes dos administradores coloniais. A gente pode perceber que a terra ainda era vista como algo de status. Então a população pobre, a população negra não tinha acesso à terra. No segundo reinado, em 1850, né, com a lei de terras, 2 meses, né, criada 2 meses depois da lei Eusébio de Queiroz, que vai confirmar a proibição do tráfico intercontinental, é assinada a lei de terras, que vai entender a terra como uma mercadoria. Justamente porque a introdução crescente de mão de obra livre no campo deveria ser utilizada como uma forma de exploração do trabalho. Como assim? O imigrante que chegasse aqui no Brasil, estimulado, né, pelas políticas de, né, que aqui é o paraíso, que aqui tem solo, que aqui tem terra, obviamente foi uma grande falácia que foi utilizada em publicidade, isso levou inclusive vários países a proibirem seus imigrantes, a Itália, a Alemanha, Espanha, em alguns momentos, né, dificultaram essa vida dos imigrantes também pelas condições de vida destes, mas eles vinham fugidos de guerras, vinham fugidos de guerras, de sublevações sociais, de instabilidade política, de pobreza, vinham com o sonho de chegar aqui, né, e ter uma melhor qualidade de vida. Então esses imigrantes, eles eram imigrantes que não tinham grana. Se não tinham recursos econômicos, muitos inclusive endividados pelas viagens, né, chegando aqui e se endividando ainda mais pelos barracões, pelos senhores de terras, gerando um processo de escravidão por dívida em muitos casos, né? O que vai entender? Esse cara não vai ter condições de comprar uma terra. A terra agora é uma mercadoria. Ela tem valor. Então, se ele não tem grana para comprar a terra, ele vai trabalhar, ele vai servir de mão de obra. Imaginem, por exemplo, se prevalecesse a lógica de posse. Se você não tivesse uma legislação que restringisse a terra, o acesso à terra através dessa lógica mercadológica. Tudo bem? Consequentemente, esses imigrantes poderiam chegar aqui e ocupar as terras. Imagina, por exemplo, ex-escravos, né, poderiam, por exemplo, ocupar as terras. Tudo bem? Então era justamente uma lógica, né, de criar uma lei pensando na manutenção dos interesses de um pequeno número de indivíduos ligados à produção primária, ligados à exportação e, de certa forma, está mantendo a lógica política e econômica, né, excludente, patriarcal, escravocrata que a gente foi construindo ao longo do período colonial. Tudo bem? Então a gente precisa entender isso. Isso aprofundado pela lógica de grilagens de terras, ou seja, grandes senhores de terras utilizando de falsificação de documentos, obviamente com aval do poder público, de setores, de funcionários públicos, de cartórios, né, falsificando documentos que pudessem justificar a posse daquelas terras, relacionando que aquelas terras eram heranças familiares, foram frutos do trabalho de bisavós, avós. E o que nós temos? Um aumento, né, da concentração fundiária. Na verdade, são terras improdutivas, são latifúndios improdutivos que são utilizados como forma especulativa para valorização, para uma futura negociação, certo? Então a gente precisa entender isso e muitos desses latifundiários estão representados, né, no Congresso e com isso você não tem, né, um processo mais efetivo de lutar contra esse estigma, né, tão forte aí do acesso à terra. Então se a gente tivesse uma característica para definir a estrutura fundiária brasileira seria justamente que ela é altamente concentrada nas mãos de poucos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de reforma agrária, na necessidade de modernização do campo em termos de revolução, né, de reforma agrária mesmo, assim, não tá se referindo apenas a uma reforma agrária do aspecto social, não, mas econômico. Então, por exemplo, quando a gente pega países, né, como os Estados Unidos, como o Japão, eles só se tornaram grandes potências econômicas porque eles fizeram um processo de reforma agrária, um processo de distribuição de terras. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, para estimular o imigrante a avançar para o interior, naquele avanço, né, da chamada marcha para o oeste, não foi simplesmente a possibilidade de descoberta de ouro na Califórnia, mas também terras. Então, por exemplo, né, um colono poderia comprar terras a $1, certo? Aí você fala, caraca, Romulo, $1? Era $1, né, para todo mundo ter acesso. Mas qual era a lógica? A lógica econômica, não tem nada de social aqui. Então, aquele cara, para ter, de fato, o título de propriedade, ele deveria ficar um tempo ali desenvolvendo a terra. O Japão passou por um processo de modernização porque o Japão apresentava estruturas feudais ligadas à posse, à dominação, à influência de senhores de terras. Tem um filme muito legal que vocês quiserem assistir sobre isso, é O Último Samurai.
né, muito legal que fala sobre isso, né, falando sobre essa relação ali que se deu a partir da Revolução Meiji no final do século XIX, muito legal, tá bom? Com isso aumenta a pauperização, dificulta o acesso à terra, né, cria condições muito ruins para a produção de subsistência, para a policultura e, consequentemente, nós vamos ter reações. Então o que a gente pode perceber? Aumento dos conflitos fundiários, a organização dos trabalhadores, né, a partir do aumento do número de trabalhadores sem terras, sem acesso à terra, então sem acesso ao alimento, à subsistência, à vida digna. Tudo bem? Ao mesmo tempo, essas mazelas no campo intensificam o êxodo rural. E essa intensificação do êxodo rural, somada à atratividade da cidade, levou a outras problemáticas na cidade que a gente vai estudar no capítulo de urbanização, que são os chamados problemas urbanos, as mazelas urbanas. Chegando lá, né, esse êxodo rural, essa intensificação da migração campo-cidade, com baixo planejamento, né, com uma desorganização muito forte do poder público, em várias escalas, federal, estadual e local também, esse cara não vai ter emprego, né? Então não vai ter emprego para todo mundo na cidade, não vai ter casa para todo mundo na cidade, não vai ter condições de vida para todo mundo na cidade. Então nós tivemos uma grande disputa do solo urbano que vai gerar exclusão, periferização marginal de uma parcela crescente dessa população. Mas isso a gente vai discutir em outro assunto. Eu quero que você entenda esse link aí, né, sobre os temas trabalhados, tá bom? Beleza? Ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber? A Constituição de 88, ela trouxe alguns avanços, né? A universalização do voto, né? É uma Constituição muito mais democrática, muito mais abrangente, embora tenha passado por um processo de modernização, né? Vários aspectos da Constituição brasileira já foram rasgados de 88 até aqui, inclusive recentemente sobre a questão da legislação trabalhista, né? Entre outros aspectos aí extremamente importantes e nocivos do ponto de vista social e ambiental, né? Várias flexibilizações seguindo esse modelo neoliberal. Mas, como grande, assim, um dos grandes avanços também é o reconhecimento por parte do poder público na legislação dos direitos dos povos que aqui habitavam a terra antes da chegada do português, antes da chegada do colonizador, antes da chegada do explorador, antes da chegada do dominador. Então, reconhecendo que os indígenas têm direito à terra, direito, né, à sua cultura ser respeitada, as suas particularidades serem respeitadas, bem como as comunidades tradicionais, bem como comunidades extrativistas, que vivem, né, de um manejo sustentável da terra. Isso intensifica ainda mais esse choque. Percebam, meus amores, que olha a quantidade de agentes sociais envolvidos no campo brasileiro, cada um apresentando interesses diferentes. Nós temos o grande empresário agrícola, o grande pecuarista, o grande minerador, a grande empresa mineradora, mas também nós temos o quê? O pequeno e o médio agricultor, nós temos os sem terras, nós temos, né, os poceiros, que é aqueles que assumem a posse da terra, geralmente ligados, né, a uma lógica de subsistência. Né? Nós temos os jagunços, né, que são as grandes milícias armadas, né, dos senhores de terras, dos grandes latifundiários, geralmente ligados à grilagem, que expulsam os poceiros, ameaçando, né, abusando das suas famílias, queimando propriedades, queimando lavouras, queimando casas, assassinando líderes políticos, líderes, né, sociais, líderes sindicalistas, líderes ambientais, lideranças indígenas. A gente assiste isso nos noticiários, e isso é relembrado, né, nas questões de prova. Então o aumento de conflitos fundiários é muito forte. Nós temos conflitos fundiários no Brasil inteiro, mas algumas áreas são extremamente latentes esses conflitos, são contínuos esses conflitos. A região de maior conflito é a região do Bico do Papagaio, que fica ali, né, ao sul do Pará, perto ali no entroncamento com Tocantins, é a área de maior concentração, né, de conflitos e, consequentemente, de mortes. Obviamente, isso não é noticiado na grande mídia, tá? É uma área que vai fazer parte, né, como a gente vai ver, do chamado Arco Sul do Desmatamento, aonde a fronteira agrícola se estabelece hoje, pressionando, né, a floresta amazônica e, consequentemente, conflitando esses interesses diversos, tá bom? E a conivência do poder público, a inoperância do poder público, né, isso traz consequências assim muito gritantes, inclusive com a perdas, né, de vidas, tá certo? Então, eu queria que vocês entendessem essa segunda parte e, ao mesmo tempo, tivesse uma clareza, como isso aqui pode dar gancho para vários outros assuntos, tá certo? O vestibular também quer que você entenda as possíveis formas de minimização. Como assim? Ele quer que você entenda a problemática, ele quer que você entenda os fatores, que você tenha a capacidade de identificar os fatores que levaram àquela problemática, ele quer que você entenda as consequências dessa problemática e, ao mesmo tempo, que você tenha esse espírito de cidadão, ou seja, que você participe, que você entenda
A cidadania é justamente entendida como direitos e deveres de um cidadão. E cada cidadão tem o seu direito e dever de conhecer e de exercer seus direitos. Então quer que justamente você tenha a capacidade de falar, né, e de defender e de propor medidas de minimização dos problemas. Então muitas questões, né, muitas alternativas vão pedir, né, que você tenha esse entendimento. Então, o gabarito vai ser justamente o apontamento de medidas, de propostas, né, que possa minimizar esses problemas que foram apresentados, né, problemas de caráter socioeconômico, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que, né, que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida, mas qualquer coisa é só falar, tá bom? Alguma relação que não tenha ficado claro, né? Algum conceito, alguma análise histórica, né? Algum posicionamento que não tenha ficado claro. Isso é importantíssimo, né? Para uma boa interpretação das questões e, consequentemente, para se chegar ao gabarito, tá bom? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês aí. Grande abraço.